Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de processo civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil da LAC Concursos. E nesse encontro de hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre competência no novo Código de Processo Civil. Já os alertei nos outros encontros que competência é uma matéria muito importante. Ela já era uma matéria muito importante na vigência do Código anterior. Do novo CPC, então, ganhou ainda mais relevo. Então, para você concurseiro, para você concurseira, é bom, né, que saibamos muito bem acerca de competência no novo CPC, porque não tenha dúvidas, essa matéria será cobrada na sua prova. É por isso que nós estamos trabalhando com um certo cuidado, até um pouco mais devagar. É um estudo que nós dividiremos em 4 partes e essa é apenas a terceira parte, né? Nós estamos propositalmente trabalhando de uma forma um pouco mais devagar, porque reconhecemos, é um tema importante e você precisa sabê-lo muito bem, portanto, ok? Rápida identificação do que nós já estudamos. Na primeira parte deste módulo, nós identificamos o conceito de competência, diferenciando do conceito de jurisdição, porque são termos que às vezes observo alunos confundindo, às vezes até profissionais, concurseiros aí de algum tempo, confundindo as expressões jurisprudência, competência. Então nós fizemos a distinção das duas expressões e aí passamos a falar sobre os limites da jurisdição nacional. Livro 2 do novo CPC, lá a partir do artigo 21. E no estudo dos limites da jurisdição nacional, falamos sobre competência internacional concorrente, competência internacional exclusiva. Aproveitamos o contexto para trabalhar a homologação de decisão estrangeira, né? Porque veja bem, competência internacional concorrente, o que isso me traz, né, de efeito? O que essa expressão significa? Competência internacional concorrente. São aquelas causas que podem ser julgadas tanto pelo Poder Judiciário brasileiro quanto pelo Poder Judiciário de um outro país. E sendo julgado em outro país, a decisão estrangeira pode aqui produzir efeitos. Entretanto, né, essa decisão estrangeira precisará ser homologada pelo STJ. O STJ, que é o órgão competente para fazer esse juízo de delibação, de homologação da decisão estrangeira, que uma vez homologada, será executada pela Justiça Federal. Então nós aproveitamos o contexto dos limites da jurisdição voluntária, competência internacional concorrente, competência internacional exclusiva, para trabalharmos também a homologação de decisão estrangeira. Aí na segunda parte 2 desse estudo, nós falamos sobre a cooperação internacional. Identificamos o conceito, né, do que se trata a cooperação internacional, averiguamos ali a existência de alguns princípios fundamentais a esse estudo e falamos também sobre a autoridade central, né? Ao tratarmos sobre cooperação internacional, é indispensável a existência de uma autoridade central. E como regra, aqui no Brasil, essa autoridade central será o Ministério da Justiça. Fechamos isso. E aí trabalhamos 2 mecanismos de cooperação internacional. Você se lembra quais são? E aí? Isso mesmo. Auxílio direto e carta rogatória. Tá? Muita atenção quanto a esse detalhe. É preciso saber com clareza as diferenças entre o auxílio direto e a carta rogatória.
E você se recorda do nosso último encontro que o ponto fulcral, o ponto diferenciador desses dois mecanismos é justamente o juízo de delibação. O auxílio direto é um mecanismo mais ágil, mais rápido, porque no auxílio direto não há necessidade de juízo de delibação. Diferentemente, na carta rogatória é necessário que se faça o juízo de delibação. Com isso, verificamos que, no tocante ao auxílio direto, a competência para julgar se essa requisição internacional será cumprida ou não, a competência da Justiça Federal. Isso mesmo. E o juiz federal poderá, inclusive, adentrar ao mérito da questão. É o juiz federal aqui no Brasil que efetivamente exercerá a atividade jurisdicional. Isso no auxílio direto. Porque lá na carta rogatória, o juízo de delibação é indispensável. Portanto, a competência para conceder o exequatur a essa carta rogatória é do STJ. E o STJ vai fazer um juízo de delibação, o que significa que ele não vai entrar no mérito. Ele não vai entrar no mérito. Ele vai apenas julgar ali as formalidades, a validade, a licitude do procedimento que está sendo requerido. Vai fazer juízo de delibação, apenas para determinar se concede ou não o exequatur à carta rogatória. Fez o juízo de delibação, concedeu o exequatur, aí a Justiça Federal executa a carta rogatória. Ok? Então, bastante atenção no que nós já trabalhamos. Na aula de hoje, no bloco 3, na parte 3, do estudo sobre competência, enfim, começaremos a trabalhar as questões relacionadas à competência interna. Ok? Até então, falamos sobre conceitos e falamos sobre competência internacional, cooperação internacional. Agora, voltamos a nossa atenção para a competência interna. Competência interna, cujo estudo inicia a partir do artigo 42 do Código de Processo Civil. Ok? Tá comigo? Focado? Bora começar a nossa aula de hoje? Então, pegue a sua caneta, pegue o seu Código de Processo Civil e acompanhe aí fazendo as devidas anotações, fazendo as devidas marcações. Show de bola! Vamos lá. Competência interna. Antes de mais nada, vale a pena reforçar o conceito de competência. O que é competência? Você se lembra? O que é competência? Competência é a medida da jurisdição. Competência é o limite da jurisdição. Nós reconhecemos doutrinariamente que a jurisdição ela se caracteriza por ser una e indivisível. Todavia, por uma questão de organização jurídica, por uma questão de segurança jurídica, existem regras que determinam os limites da competência, os limites da jurisdição que será exercida por determinado órgão. Ok? A jurisdição ela é una, ela é indivisível, mas por uma questão de organização, por uma questão de segurança jurídica, existem regras que impõem limites à atuação de determinado órgão, à atuação de determinado juízo. E isso é muito lógico, é muito razoável. Porque imagine se um juiz lá do Rio Grande do Sul pudesse conhecer, apreciar e julgar uma demanda em curso lá no Rio Grande do Norte. Isso seria, no mínimo, arriscado ou anti-estratégico, né? Podemos dizer assim. Um juiz locado no Rio Grande do Sul julgando uma ação lá no Rio Grande do Norte. Ilógico.
E imagine você também no tocante à segurança jurídica. Se um juiz só tivesse atribuição para julgar causas de natureza militar, eleitoral, trabalhista, civil, penal, não que ele não tenha conhecimento, aptidão para fazer isso. Só que quanto mais especificada for a área de atuação desse juízo, não tenha dúvidas de que a qualidade da decisão prolatada será melhor. Afinal, o conhecimento dele é específico, focado, direcionado. Então, por uma questão de segurança jurídica, por uma questão de qualidade das decisões que serão proferidas, é que existem essas regras de competência. Assim, o juiz ele julga uma causa civil, ponto. Ele julga causas de família, ponto. Ele julga causas criminais, ponto. Trabalhistas e etc. A divisão das atribuições é salutar. É salutar. De modo que, apesar da competência ser una e indivisível, é saudável que existam regras de competência, que existam regras que limitem a atuação de determinado órgão. Por uma questão de organização, o juiz aqui em Cuiabá julga as causas que estão em andamento aqui em Cuiabá, e por uma questão de segurança jurídica. Quanto mais especificado for a atuação desse órgão, mais qualificadas serão as decisões por ele prolatadas. Por isso é que existem regras de competência, portanto. Ok? Então vamos lá para a competência interna. E o primeiro artigo a dispor sobre o tema é o artigo 42, que nos diz assim: as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da sua competência. Então observe que a ideia de competência ela está diretamente relacionada à limitação do exercício jurisdicional. Tá? É um artigo introdutório, mas que já nos revela alguns detalhes interessantes, né? Então, as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da sua competência, vírgula, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral. Isso aqui, pessoal, é uma tendência. Isso aqui é um ideal que o novo CPC trouxe consigo. Nós vamos observar ao longo dos estudos de todo o CPC que os idealizadores desse novo código, uma das pretensões era incentivar os meios alternativos de solução de conflito. É bem verdade, a jurisdição ela continua sendo inafastável. Então, se alguém que é parte de um conflito de interesse é direito dele acessar o judiciário. E o judiciário não pode recusar o exercício da atividade jurisdicional. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Todavia, o legislador quer alertar, quer abrir os olhos das pessoas, dos profissionais, daqueles que atuam no direito, acerca dos meios alternativos. Porque é bem verdade, quanto mais os meios alternativos forem utilizados, menos atolado estará o Poder Judiciário. Por consequência, as demandas vão correr mais celeremente, mais rapidamente, as decisões serão mais qualificadas. Então, olha só que sacada do legislador. Diversas vezes no novo CPC, ele faz menção ao juízo arbitral e a outras formas alternativas de solução de conflito. Está falando aqui, as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da sua competência. Todavia, se você, que é parte de um conflito, não quer a intervenção do Poder Judiciário, então fique à vontade, sirva-se dos meios alternativos de solução de conflito, dentre eles o juízo arbitral. Então, um artigo que é inaugural, não traz muita
coisa assim importante do ponto de vista prático e do ponto de vista dos estudos, mas um texto interessante, né? Um texto introdutório bastante técnico, né? Revelando aí realmente a ideologia por trás do novo CPC. Perfeito? Beleza, então. Então, bora na sequência. Passada essa parte introdutória. Quando falamos sobre competência, delimitação de competência, definição dos limites de atuação de determinado órgão jurisdicional, esses limites, essa delimitação, ela é feita com base em alguns critérios. Isso mesmo. O legislador, ele se valeu de alguns critérios para definir quais são os limites de atuação dos órgãos jurisdicionais. Tá? Isso, inclusive, com base na doutrina, né, do importante processualista Giuseppe Chiovenda. Chiovenda foi um dos primeiros a identificar esses chamados critérios definidores ou delimitadores de competência. E é sobre eles que nós vamos falar, ok? Sobre ele que nós vamos trabalhar a partir de agora. Reconhecemos, a lei reconhece, a doutrina reconhece a existência de 5 critérios. Isso mesmo. Nós vamos falar agora acerca de 5 critérios delimitadores da competência. 3 deles chamados por boa parte da doutrina de critérios objetivos e outros 2 individualizados. Quais são esses critérios? Eu tenho 3 critérios chamados critérios objetivos, que são em razão da matéria, da pessoa e do valor da causa. Professor, por que esses 3 são chamados de critérios objetivos? Pelo seguinte, esses 3 critérios iniciais, matéria, pessoa, valor da causa, eles estão intimamente relacionados aos elementos da ação. Você se lembra quais são os elementos da ação? Lá nos estudos introdutórios do CPC, se lembra quais são os elementos da ação? Cuidado, não confunda elementos da ação com condições da ação. Elementos da ação são 3: partes, pedido e causa de pedir. Perfeito. Esses 3 critérios iniciais, eles são chamados de critérios objetivos porque estão relacionados aos 3 elementos da ação. Então, quando eu falo em critério, ou melhor, em definição da competência em razão da pessoa, eu estou olhando para as partes, para autor e réu. Quando eu falo em delimitação de competência com base na matéria, eu estou procurando, estou observando a causa de pedir. E quando falamos em definição da competência com base no valor da causa, o nosso foco é pedido. É o pedido. Então veja, são chamados de critérios objetivos porque dizem respeito aos 3 elementos da ação: parte, pedido, causa de pedir. Parte, critério em razão da pessoa. Pedido, critério em razão do valor da causa. Causa de pedir, critério em razão da matéria. Então, os 3 critérios iniciais. E nós temos 2 outros critérios que não têm relação direta com os elementos da ação, quais sejam o critério funcional e o critério territorial. Beleza? Então, são os 5 critérios delimitadores da competência. Vamos relembrar quais são? Critério delimitador da competência em razão da pessoa, em razão da matéria, em razão do valor da causa. Esses 3 chamados critérios objetivos. E critério em razão da função, critério funcional, e em razão do território, critério territorial. Nós vamos falar sobre cada um deles a partir de agora. Primeiro critério, portanto, critério objetivo em razão da matéria.
delimitação da competência em razão da matéria. O foco é qual é o tema, qual é o objeto, qual é a discussão aqui entre as partes. Qual é o conflito? O conflito é de qual natureza? Esse conflito entre as partes, de qual natureza ele é? Qual é a disciplina? Qual é a matéria? Isso é que nós queremos saber aqui nesse primeiro critério. E esse critério ele é importantíssimo desde o início do caminho de definição da competência. É mesmo, porque a partir do momento em que eu concluo que essa ação, essa demanda pode ser conhecida, apreciada e julgada pelo Poder Judiciário brasileiro, com base lá nas regras sobre limitação, sobre os limites da jurisdição nacional, a partir do momento em que eu identifico o Poder Judiciário brasileiro pode julgar a demanda, aí eu preciso identificar o seguinte: essa demanda é da justiça, é de competência da justiça especial ou é da competência da justiça comum? Lembra lá do organograma que nós fizemos sobre a organização do Poder Judiciário, que inclusive é um tema de constitucional, mas que fizemos uma reflexão rápida na primeira parte? Pois bem, o Poder Judiciário brasileiro, ele se divide horizontalmente e verticalmente. Verticalmente, em primeira instância, segunda instância, instância superior, Supremo Tribunal Federal. E horizontalmente, ele se divide em justiça especial e justiça comum. Esse critério da matéria, ele já me serve agora, logo no início, nos estertores do trabalho de definição da competência. Porque é ele que vai me dizer se essa demanda é de competência da justiça especial, militar, eleitoral ou trabalhista, ou não sendo da justiça especial, se é da justiça comum. E aqui na justiça comum, se é da justiça estadual ou federal. Competência em razão da matéria. Então, lá no início, ele já é importante. É a matéria que vai me revelar. Essa demanda é de competência da justiça comum. E aqui na justiça comum é de competência da justiça estadual. Só que, por vezes, eu continuo a analisar a matéria. Porque você bem sabe que aqui no âmbito da justiça estadual, em algumas comarcas, nós temos varas específicas. E essas varas específicas são definidas de acordo com o tema, com o objeto de discussão no âmbito processual. Então, eu cheguei à conclusão, com base na matéria, que a competência é da justiça comum. E na justiça comum, que a competência é da justiça estadual, cível. Só que estamos falando de divórcio. Então dá para ir mais além, porque aqui na minha comarca existem varas de família. Varas de família. Então a matéria dentro da justiça comum estadual vai ser direcionada especificamente para aquela vara de família. Isso é o que nós chamamos, atenção, de competência de juízo. Competência de juízo. O critério da matéria, ele vai me ajudar a definir a competência de juízo. Apenas para a gente fazer uma análise etimológica. Aqui nesse momento, a gente considera juízo como a unidade do Poder Judiciário ali, que é composta por juiz e os servidores, né, daquela vara específica. Por isso que aqui na Justiça Estadual, juízo, por vezes, é utilizado como sinônimo de... Só como é que você está sabendo? Sinônimo de vara. Isso mesmo. Quando a gente se refere em juízo, estou especificamente tratando daquela unidade judiciária, composta por aquele juiz e por aqueles servidores. Isso, na praxe, a gente chama de vara.
Por que competência de juízo? Porque essa matéria discutida deve ser julgada por aquela vara específica. Por aquela vara específica. Né? É uma ação de divórcio. Uma ação de divórcio. A matéria, portanto, é de direito de família. Logo, vamos iniciar a nossa discussão, né? Uma das partes ali é brasileira. Então, o Poder Judiciário brasileiro tem competência para essa demanda. Beleza, definir Poder Judiciário brasileiro, com base na matéria. Poder Judiciário brasileiro é da competência da Justiça Especial ou da Justiça Comum? É trabalhista? É militar? É eleitoral? É lógico que não. Então, competência da Justiça Comum. Ação de divórcio na Justiça Comum é estadual ou federal? Estadual, é óbvio, professor, é estadual. Nessa comarca tem vara específica de família? Então, com base na matéria, é essa vara que vai julgar a demanda. Vara, aqui utilizado como sinônimo de juízo, a matéria, portanto, nos ajuda a identificar a chamada competência de juízo. Competência de juízo. Belezinha? Show! Próximo critério, em razão do valor da causa. Aqui tem uma curiosidade. Definição da competência em razão do valor da causa. Qual é a curiosidade? Esse critério, ele não é previsto no novo CPC. E também não era previsto no CPC antigo. É isso mesmo. O critério de definição da competência com base no valor da causa, ele não foi estabelecido no novo CPC, assim como não era estabelecido no CPC antigo. Tanto que alguns doutrinadores são levados a dizer que esse não era um critério definidor de competência para o processo civil. Verdade. Alguns doutrinadores chegam a dizer isso. Esse não é um critério, então nós teríamos apenas 4. Data máxima vênia. Data máxima vênia. Embora o novo CPC e também o CPC anterior não falassem, e o novo CPC não fale sobre a competência do valor da causa, especificadamente, eu não tenho dúvidas de que este é um critério definidor de competência. Pelo seguinte, quando eu abro lá o meu CPC no artigo 43, o legislador diz que o tema competência pode ser objeto de atividade legislativa estadual. As regras, o legislador me diz, as regras de competência, elas estão previstas no CPC, mas elas podem também estar previstas em lei especial, em lei de organização do Poder Judiciário e também na Constituição Estadual. Considerando essa disposição legislativa, portanto, eu sou levado a entender que uma lei de organização judiciária, uma lei estadual, né, ela pode estabelecer, por exemplo, que na comarca X, né, na comarca X eu vou ter varas específicas para o julgamento de matérias cujo valor seja até 20 salários mínimos. E aí uma outra vara com competência específica para causas de valor entre 20 salários mínimos e 100 salários mínimos. E outras varas específicas para as demandas cujo valor seja superior a 100 salários mínimos. Se existe essa possibilidade, então, valor da causa é critério, sim, definidor de competência. Agora, ainda que eu considere que isso não é tão comum, o legislador permite, mas não é tão comum no Brasil, uma coisa você sabe com certeza. Na nossa organização judiciária, existe um microsistema de juizados especiais. Ligou? Pois é. Existe um microsistema
de juizados especiais, compostos, ou melhor dizendo, composto pelo juizado especial estadual, no nosso caso, juizado especial civil, o JEC, o juizado especial federal e o juizado especial da Fazenda Pública. E dentre outros elementos, o que define a competência desses órgãos jurisdicionais, desses juizados especiais, é o valor da causa. Então, como é que é? Como é que eu posso dizer que o critério do valor da causa não é um critério delimitador de competência simplesmente porque o novo CPC não cuidou especificamente dele? Ora, nesse microsistema de juizados especiais, de todos os critérios, o mais importante é justamente o valor da causa. Você bem sabe, à luz da Lei 9.099, Lei 9.099 de 95, lá no seu artigo 3º, inciso 1º, que é de competência dos juizados especiais cíveis, demandas de valor até 40 salários mínimos. Com a seguinte observação: a parte, o interessado, pode propor a demanda no JEC. Tá? E esse pode aqui é importantíssimo. Isso significa que é uma faculdade da parte. Se ele não quiser propor a demanda dele menor do que 40 salários mínimos no JEC, ele não é obrigado. Ele tem a faculdade. Então, à luz da Lei 9.099, artigo 3º, inciso 1º, o interessado ele pode propor demandas de até 40 salários mínimos no JEC. No JEC. Cuidado, porque saindo do JEC, indo para o âmbito de atuação do JEF e do JEFAS, do Juizado Especial Federal e do Juizado Especial da Fazenda, à luz da Lei 10.259 e 12.153, que trata do JEFAS, artigo 3º, é de competência do JEF e é de competência do JEFAS causas de até 60 salários mínimos. E aí um detalhe diferente. Se lá no JEC eu posso propor a demanda cujo valor seja até 40 salários mínimos, no âmbito do JEF e do JEFAS, eu não tenho essa faculdade. Tá? Eu tenho que propor as demandas contra a Fazenda Pública Federal até 60 salários mínimos no JEF. Eu tenho que propor as demandas contra a Fazenda Pública Estadual ou Municipal até 60 salários mínimos no JEFAS. Valor da causa. Valor da causa definindo a atuação jurisdicional dos juizados especiais. Então, com a devida vênia. Embora o CPC não tenha cuidado especificamente desse critério, eu não tenho dúvidas. O valor da causa é importante, sim, na definição de competência. Beleza? Então, vamos para frente. Próximo critério definidor de competência. Competência definida em razão da pessoa. E é o último objetivo. Competência definida em razão da pessoa. Você sabe que algumas pessoas, elas gozam de privilégios. E esses privilégios, vez ou outra, se estendem também no que diz respeito ao órgão que julgará as ações em que ela faz parte. Isso mesmo. Algumas pessoas, elas têm privilégio quanto ao órgão julgador das demandas em que participam. E aí, nós estaremos diante desse critério aqui. Desse critério. Critério definidor de competência em razão das pessoas. Algumas pessoas, elas gozam do privilégio de serem julgadas por juízos especializados, específicos. E aqui o exemplo é bem simples.
À luz do artigo 109 da Constituição Federal, que nós já vamos analisar, a Fazenda Pública Federal, quando participar de determinada demanda, de determinada ação na condição de parte, essa ação deverá ser conhecida, apreciada e julgada pela Justiça Federal. É isso mesmo. Quando a União for parte, quando a autarquia federal for parte, quando a empresa pública federal for parte de uma ação, essa ação deverá ser conhecida, apreciada e julgada pela Justiça Federal, à luz do artigo 109 da Constituição Federal. Da mesma forma, a Fazenda Pública Estadual e Municipal, quando atuarem num processo na condição de parte, essa ação será julgada pelas chamadas varas de fazenda pública, quando elas existirem. Então eu não estou considerando a matéria, eu não estou considerando o valor da causa por hora. Eu estou dizendo que pela pessoa que figura naquele processo, por se tratar da União, a competência para julgá-lo é da Justiça Federal. Eu não estou falando da matéria, mas porque o Estado é parte, então a competência para julgar aquela ação é da vara especializada da Fazenda Pública. Estou levando em consideração a pessoa. A pessoa. Nesses dois casos, conforme nós vimos, se a ação for até 60 salários mínimos, ainda será de competência do Juizado Especial Federal ou da Fazenda Pública. Mas no tocante à pessoa, significa dizer que não vai para uma vara civil comum. Né? É a União, então Justiça Federal. É o Estado, Justiça Estadual, só que Fazenda Pública. Vara especializada, vara de Fazenda Pública. Beleza? Então, em razão da pessoa. Critério definidor de competência em razão da pessoa. O próximo critério, nós encerramos os objetivos, né? Os objetivos estão relacionados aos elementos da ação, em razão da matéria, em razão do valor da causa, em razão da pessoa. Fechou os objetivos. Resta-nos dois critérios definidores de competência. Quais são? Primeiro deles, competência funcional. Critério funcional. Nesse caso, a competência ela é definida de acordo com as atribuições específicas do órgão jurisdicional. É isso mesmo. Por uma questão de organização, alguns órgãos jurisdicionais, eles têm aptidões, ou melhor dizendo, eles têm atribuições específicas. E, por vezes, a competência ela será definida à luz dessas atribuições, da função específica que é desenvolvida por aquele órgão jurisdicional. Nesse contexto, a função, ela pode deslocar a competência horizontalmente ou verticalmente. Então eu posso analisar esse critério funcional a partir de duas perspectivas. Critério funcional do ponto de vista horizontal e vertical. Horizontalmente, veja comigo, o novo CPC diz que o incidente de arguição de inconstitucionalidade, ele deve ser julgado pelo plenário do tribunal ou órgão especial definido no regimento interno. Então você imagina que existe determinada demanda em curso na primeira Câmara, lá no Tribunal de Justiça. Câmara Civil lá do Tribunal de Justiça. Se eventualmente nós tivermos aqui a propositura ou o início, a proposta de um incidente de arguição de inconstitucionalidade, essa demanda que está aqui na primeira Câmara terá que ser deslocada horizontalmente. Percebeu? O processo está lá na primeira Câmara. Mas por que nós tivemos um incidente de arguição de inconstitucionalidade no caso concreto? Então eu vou deslocar essa competência horizontalmente. Vai sair lá da primeira Câmara e vai para o plenário do tribunal.
ou para o órgão especial definido no regimento interno. Por quê? Porque é esse órgão especial. É o plenário, se não tiver esse órgão especial, que tem competência funcional para julgar esse incidente. A mesma coisa acontece nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, o famoso IRDR, e o incidente de assunção de competência. Também, esses dois incidentes, eles devem ser julgados por um órgão especial previsto no regimento interno e, não havendo esse órgão, pelo plenário. Nesse contexto, vou ter que deslocar a competência horizontalmente. Aquele processo que está na Câmara X vai ter que ser deslocada para o plenário, para o órgão especial, por uma questão de competência funcional. Uma questão de competência funcional. Agora, como dito, a competência funcional também tem uma vertente vertical. Também tem uma perspectiva vertical. E aqui é mais simples ainda, bem mais fácil. Porque pensa o seguinte: o juízo da primeira instância sentenciou o processo. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, a parte ela interpôs recurso de apelação. Quem é que vai julgar essa apelação? É o juiz de primeiro grau? É evidente que não. Evidente que não. Por quê? Porque ele não tem competência funcional para julgar recursos. Dessa natureza ele não tem. Então,